A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem sonhou, nem pediu, nem pensou, e de repente é surpreendido, né, Amélia? Nunca pensou, nunca pediu, e de repente lá chega o pacote do céu com um presente surpresa para nós. E não tem limites para Deus trabalhar. Não tem limites. Ele pode tirar uma menina do lixo de Aquidauana e fazer dela uma juíza. Ele pode tirar um enfermo de uma cama que está prestes a morrer e levantar esse homem. Ele pode acrescentar dias, mudar o decreto de morte sobre a vida de uma pessoa. Quando eu estava ali, que cheguei, Deus me leva a olhar aquele texto da doença do rei Ezequias. Escuta bem, capítulo 38 de Isaías. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O profeta Isaías entra no aposento de Ezequias. Ezequias era o rei, estava doente. E o profeta chega como profeta enviado por Deus. Não fala, vim orar por você. Não fala, vim visitar você para te animar. Ele fala da parte de Deus: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isso é um decreto de morte. Isso é um aviso de Deus. Pela misericórdia de Deus, Ele está avisando antecipadamente. Você vai morrer, Ezequias. Tem alguma coisa para fazer? Faça. Tem alguma coisa para consertar com sua família? Conserte. Tem alguma coisa para devolver? Devolva. Enfim, arrume tua casa. Escute a história. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha a oração de Ezequias. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que é reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, o profeta já tinha dado o recado de morte, já tinha virado as costas, já tinha saído, já estava no pátio da casa. E Deus, depois de ouvir a oração de Ezequias, diz assim para o profeta. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Você pode dizer, eita Deus grande! O decreto era de morte? Sim ou não? Era. Arruma a tua casa, rapaz, você vai morrer. Mas ele se vira e chora e ora. E fala: Senhor, eu fiz o que era certo diante do Senhor. Eu andei em retidão diante do Senhor. Senhor, eu agi com fidelidade a minha vida toda. E chora diante de Deus. E a oração de Ezequias chegou ao coração de Deus. Chegou ao coração de Deus e ele mudou a sorte de Ezequias. Olha o que eu li para você no começo. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Ele mudou a sorte de Ezequias. Ele eliminou o decreto de morte, acrescentou mais 15 anos. Você pode entender o que é isso? Um dia eu tive câncer de endométrio, do interior do meu útero, e eu tive muito tardiamente o diagnóstico. Eu estava trabalhando muito, eu estava no começo da magistratura, trabalhando muito como juíza, emagreci muito, e
Achei que a magreza era resultante do excesso de trabalho. Até que aconteceram algumas coisas que me alertaram e eu fui para o médico. E quando o médico fez os exames, aquele câncer estava alastrado. Já estava até com metástase no intestino. Já estava tudo tomado. Quando o médico viu o resultado dos meus exames, ele olhou para mim e ele falou: arruma a tua casa que você vai morrer. Arruma a tua casa que você vai morrer. Até hoje eu me lembro do olhar dele na minha resposta. Eu falei: doutor, se o meu Deus quiser que eu morra, eu morrerei. Mas se Ele não quiser, não é por causa de um câncer que eu vou partir dessa vida. E eu pedi ao Senhor cura. E eu clamei ao Senhor. Eu queria ver meus netos crescerem, meus filhos terem a alegria de terem filhos casando. Eu queria ter bisnetos e eu queria continuar propagando a palavra de Deus. E eu clamei ao Senhor e a prova da cura está aqui. Eu estou na sua frente, curada. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo. Eu falei 3 hipóteses. Falei de um Deus que supre as necessidades. Não deixa faltar nada. Queridos, eu tenho 74 anos. Nunca eu tive fome sem ter o que comer. Nunca eu tive frio sem ter o que vestir. Nunca eu tive sono sem ter um lugar para recostar a minha cabeça. Nunca me faltou o abrigo, a coberta, a casa, o alimento. Nunca faltou. 74 anos de necessidades supridas. Todas as necessidades supridas. O básico do básico do básico. O Deus que nós servimos e louvamos nesse lugar e adoramos nesse lugar e glorificamos o nome dEle, é Ele quem disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas básicas serão acrescentadas. Todas são todas, queridos. Davi diz: sou um velho, fui moço, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus abençoa o homem que busca primeiro o reino dos céus e ainda abençoa a descendência dele. Abençoa os filhos dos filhos dos filhos. Não sou só eu que tenho o suprimento, meus filhos também têm, meus netos também têm. Mas tem uma regra. Busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. A primazia é Ele. Ele tem que estar à frente de tudo. Nada tem que ser mais importante do que Ele. Nada tem que ser mais importante do que o Senhor para a sua vida. Nesse tempo de perdas, tantas famílias tiveram perdas. Vem chorando para mim pelo WhatsApp, pelos e-mails, pelo telefone, querendo desistir de Deus por causa disso. Que luta para convencer essas pessoas que elas podem perder tudo, elas só não podem perder o Senhor. Elas podem perder tudo. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Ainda que eu tenha que enterrar um filho, ainda que eu tenha que enterrar um marido, eu me alegro no Deus da minha salvação. Porque o que Ele tem para mim é eterno, não é temporal. Não é passageiro. É de eternidade a eternidade. Busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas são todas. Todas são todas. Mas tem que buscar primeiro o reino dos céus. Quando Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele diz: buscar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem um modo de buscar ao Senhor. Tem um tempo e tem um modo. Quando é o tempo. E o modo é de todo o vosso coração. Não é aquela oração artificial. Não é aquela oração: vocês oram por mim, igreja, vocês oram por mim, vocês oram por mim, eu estou precisando de ajuda. Não é aquela oração. Ezequias não falou para Isaías: ora por mim, Isaías. Então ora por mim, já que você trouxe um decreto de morte. Ora por mim. A Bíblia diz que ele virou para a parede e ele orou, e ele levou a memória de Deus, a retidão dele. Deus, eu preciso do teu favor, e como eu andei em retidão diante do Senhor,
eu acho que o Senhor pode me dar esse favor. Ele levou a memória de Deus, ele levou a memória de Deus, quem ele era para Deus. E aí, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, é fazer aquilo que Deus quer. É viver uma vida conforme a palavra de Deus. Do jeito que Deus quer. Às vezes a nossa vontade é chutar o balde. A vontade de Deus é a reconciliação. A nossa vontade é desistir. A vontade de Deus é um amor que não desiste nunca. A palavra de Deus nos ensina o caminho que temos a seguir. Ela nos dá, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Toda dúvida pode ser esclarecida lá, o que fazer. O Filho de Deus, quando veio ao mundo em carne, não era vontade dele vir ao mundo em carne para ir para a cruz. Por que você acha que ele ora e fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice? Por que você acha que ele fala, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai? Porque ele não queria ir para a cruz. Ele não queria ir para a cruz, não é porque ele tinha medo de cruz, não é porque ele tinha medo de humilhação, de lança, de morte. Ele sabia que ele ressuscitaria no terceiro dia, ele falou isso. Ele não queria ir para a cruz porque quando ele lá estivesse, o meu pecado e o seu pecado estaria sobre ele. E por causa do meu pecado e do seu pecado sobre ele, o Pai o abandonaria na cruz para ele morrer no meu e no seu lugar. O grito dele na cruz não é que dor. O grito dele na cruz é Deus meu, por que me desamparaste? Porque a separação de Deus foi a dor maior que ele teve. A separação do Pai, porque o pecado separa o homem de Deus. O salário do pecado é a morte, e a morte é separação de Deus. A morte não é um caixão cheio de flores, mãozinha juntinha. Aquele que morre em Cristo Jesus não terá o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? Todos vão ressuscitar da primeira morte. Uns para viver eternamente com Deus e outros para viver eternamente separados de Deus. Esse é o dano da segunda morte. Agora, quando Ezequias chegou diante de Deus, ele falou para Deus quem ele era e como ele vivia. A palavra de Deus nos ensina tanto sobre obediência. O Salmo 81, a partir do versículo 12 e 13, Deus fala, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu abateria o inimigo deles. Sou eu. O diabo não ia prevalecer na vida de ninguém. Deus ia impedir o diabo de chegar. Ele chega porque tem pecado. Ele chega porque tem porta aberta. Ele chega porque tem transgressão. A palavra de Deus diz que a mão de Deus não está encolhida para abençoar, nem os ouvidos surdos para ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. O Salmo 81, depois de dizer, se o meu povo me escutasse, Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, termina dizendo, eu o saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Eu lhe daria o melhor da terra. Se o meu povo me escutasse, não ia ter problema com o diabo e teria o melhor dessa terra. A obediência, muitas vezes, ela requer um sacrifício. Não é o que eu quero. Não é o que eu quero, Pai. Mas eu vou fazer para te obedecer. E por que Jesus obedeceu? A palavra de Deus diz, porque ele obedeceu, ele foi exaltado sobremaneira. Diante dele todo joelho se dobrará, no céu, na terra, debaixo da terra. E toda língua confessará que ele é o Senhor. O Pai o exaltou pela obediência. Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, está escrito que ele, Jesus, nos dias da sua carne, enquanto estava encarnado, com forte clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido, e embora sendo filho, obedeceu. E porque obedeceu, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem.
Espera aí, vamos devagar. Jesus, então, enquanto estava na carne, não chorou só o chorinho do Getsêmani? Não. A Bíblia não tem letra inútil, nem palavra desnecessária. Lá está escrito que com forte clamor e lágrimas, ele ofereceu orações e súplicas para não ir para a cruz. Forte clamor é mais do que clamor. Se a Bíblia escreve forte clamor, é forte clamor. Se está escrito lágrimas, é muito choro. Se está escrito orações, no plural, e súplicas, é muita oração, é muito pedido. Várias vezes, não só do Getsêmani. Getsêmani foi o que o evangelista viu e escreveu. Mas para o autor da carta aos Hebreus está revelado que foram muitos choros, muitas orações. E eu creio nisso. Mas ele obedeceu. Ele obedeceu, e porque obedeceu, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Não é para todos que levantam a mão num dia de culto. É para todos que lhe obedecem. Ele diz, não adianta me chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando. E a obediência gera recompensa, eu já falei isso. A obediência gera bênção de Deus. Então eu tenho desejos do coração, e eu posso ser surpreendida com desejos do coração, mas tenho primeiro que agradar o Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Ele não é como o mago da lâmpada que você esfrega a lâmpada e sai o mago da lâmpada e fala, pode pedir 3 desejos. Não é assim. Ele recompensa você, realizando os desejos do teu coração, quando você vive uma vida que agrada a Ele. Tem a sua parte. Como para ter o básico do básico, tem a sua parte também. A sua parte é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Não fica preocupado com o resto, porque o resto Ele vai te dar. Agora, quando você continua conhecendo a Bíblia, você vai ver que está escrito o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Então o homem nem sonhou, nem desejou, nem pensou, nem pediu. E Deus olhou e falou, eu vou dar. Eu vou dar. Eu vou abençoar meu filho. Eu vou abençoar minha filha. Eu vou surpreender meus filhos com coisas tremendas nessa terra. O Deus que nós servimos, queridos, tudo pode. Ele tem todo o poder. Ele pode transformar histórias. Ele pode mudar histórias. Ele pode fazer coisas surpreendentes. Eu tenho outro testemunho para contar aqui dessa cidade. Quando começou a pandemia, talvez até você já tenha ouvido esse testemunho da boca da própria Cláudia, do seu esposo. Quando começou a pandemia, eu fiz um vídeo, um dos primeiros que eu fiz. E nesse vídeo eu fiz um pedido aos empresários. Porque estavam todos demitindo empregados, todos. Havia uma necessidade de demitir, porque a folha de pagamento estava insustentável. Porque pararam de vender os produtos, pararam de produzir os produtos. E como que vai manter empregados trabalhando? Como que vai manter o mesmo ritmo sem ter produção? Mas Deus me levou a fazer aquele vídeo. Deus me levou a fazer um vídeo para mostrar para empresários que tinham recursos guardados, que podiam aguentar um pouco. Pessoas que podiam guardar, tiveram como guardar no tempo das vacas gordas, para aguentar o tempo das vacas magras, como Deus ensina José no Egito. Empresários que pudessem segurar, que segurassem os empregos. Eu pedi isso. Ainda falei no vídeo, olha, são famílias e famílias e famílias que dependem do emprego. Quando você vê entrar o trabalhador na empresa, você só vê ele. Mas tem uma mãe, tem uma irmã, tem uma filha, tem um filho. Ele leva o pão para casa.
Ele sustenta aqueles que estão debaixo dele. E é um efeito cascata. Quando alguém está empregado, tem dinheiro para comprar pão, a padaria pode empregar um padeiro. E o padeiro tem dinheiro para pagar o aluguel. E o dono da casa do padeiro tem dinheiro para investir em outro tipo de recurso de trabalho. É uma cadeia, você não tem ideia o que o desemprego gera. E eu fiz esse apelo. E eu falei, Deus, se um empresário ouvir isso e deixar o teu espírito falar, recompensa ele. Faz ele ser recompensado. Não deixa, Pai, não deixa que, quando ele ouvir a sua voz, ele seja prejudicado, porque eu sei que eu estou falando da parte do Senhor. E aqui em Jales, um empresário, depois eu soube disso, nosso irmão Júlio, marido da nossa irmã, que esteve aqui à frente, que é uma das ministras de libertação, ele escutou a voz de Deus. Escutou a voz de Deus, eles oraram juntos, não desempregaram, conseguiram com um sacrifício manter a folha de pagamento. E a recompensa que Deus deu para eles foi tão sobrenatural. E hoje, só hoje, quando eu entrei na casa deles, que eu vi a mão de Deus em todos os cantos daquela casa, que eu vi a ação de Deus em toda a família, que eu vi a resposta de Deus em tudo que eles têm. Eu falei, Deus, o Senhor me surpreendeu porque eu não pedi prova. O Senhor está me dando uma prova de que eu fui boca de Deus aquele dia. A Cláudia já tinha me contado, eu já sabia, mas ver ao vivo e a cores, e olhar nos olhos do casal e ver que Deus usou a minha vida para falar com eles. E Deus deu prova, quando Deus diz, faz prova de mim, faz prova de mim. E eu fui surpreendida. Eu não pensava, não pedi, não queria, não sonhei. Deus falou, eu vou te fazer uma surpresa em Jales. Eu vou te fazer uma surpresa em Jales. E esse é o nosso Deus. E esse é o nosso Deus. Agora, quando você olha para esses versículos, e olha para essas histórias, a história de Ezequias, olha para a minha história de sobreviver a um câncer, ele está aqui viva, pregando, viajando, tem 74 anos. Quando você vê a história, pastor Elias sobrevivendo a tantas enfermidades, com certeza tem algo na vida desse rei, desse pastor, da Cláudia e do marido também houve, e da minha vida, e da vida daqueles que têm respostas. Com certeza tem algo que fazem, que agrada o coração de Deus. Essa é a nossa parte, queridos. Nós sabemos pedir muito para Deus. Sabemos pedir muito. O Salmo 91 fica lá de páginas amarelas em cima do móvel da sala. O Salmo 91 é um salmo de promessa. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Não vai suceder nenhum mal, praga nenhuma vai chegar. Cairão 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas sabe como termina o Salmo? Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei. Deus responde, queridos. Ele responde. Ele responde para te dar o que você precisa. Ele responde para te dar o que você sonha. Ele responde para te dar o que você nem sonhou, porque Ele é Deus. O texto que eu li para você, começando, eu é que sei os pensamentos que tem a seu respeito. Deus sempre pensa melhor de você do que você mesmo. Deus sempre sabe que você sabe alguma coisa, mas não sabe tudo. E às vezes o não de Deus é para te proteger, é para te guardar. O não de Deus é para que você lá na frente não entre num sofrimento. O não de Deus às vezes é livramento. E nós não aceitamos o não de Deus. Mas eu é que sei os pensamentos que tem a teu respeito. Eu sei o seu amanhã, eu vejo o seu amanhã. E eu sei que o que você está querendo hoje vai ter um amanhã de sofrimento, então eu não vou te dar.
É como um pai que fala para um filho, eu não vou te dar a faca. Porque o filho não sabe manusear a faca, vai cortar a mão. Não vou te dar a chave do carro. Porque ainda não tem reflexo, nem carteira de motorista, nem idade para dirigir. O não é proteção. O não de Deus para nós, queridos, é para impedir que caiamos num abismo. Deus está vendo o futuro. É aquela mocinha linda, eu estou vendo uma aqui na minha frente, linda, linda, linda de viver, que deve arrebitar o nariz a hora que apareceu o namorado que o pai e a mãe não quer, que a igreja fala não é bom, e ela fala, eu vou casar, eu sei o que é melhor para a minha vida. E o pastor fala, não, minha filha, não case em julgo desigual. Não, minha filha, não entra nessa furada. Traz esse homem para Jesus, que ele se converta primeiro. Ela arrebita o nariz, ela faz a escolha errada. E depois ela vem em lágrimas. Mas Deus não disse não para você, só que você não ouviu. Ele disse não para você.